Então, boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos, né, a este encontro, esse primeiro encontro do grupo de estudos Sonhar com Freud, uma leitura de capa a capa de A Interpretação do Sonho. E quero dar as boas-vindas, né? Espero que você que está nos assistindo depois venha para junto de nós, para a gente se encontrar ao vivo no grupo de estudos oficial, né, que vai ter início em janeiro. Então, vamos começar, porque a gente tem algumas coisas aí, a gente já vai começar mesmo, como eu tinha passado para vocês, já lendo o prólogo, passagens, certos trechos do prólogo, e falando do livro, falando do histórico. Então, a programação a gente vai fazer a leitura, né, capa prólogo, depois, em seguida, apresento a proposta para vocês, o cronograma inicial do primeiro trimestre, né? O caminhar do grupo, ele vai ser, depende de como que vocês vão estar sentindo também, né? Lógico que eu vou estar puxando para a gente ir caminhando, mas eu quero que vocês também deem o feedback de vocês, se tá, né? É uma leitura puxada, então a gente precisa caminhar junto, né? A gente vai sentindo isso. Então, é um cronograma inicial para a gente ir trabalhando. E, se der tempo, a gente tem umas trocas, né? Eu quero ouvir vocês, a gente pausa a gravação e troca. Quero saber como é que vocês estão avaliando a proposta para a gente seguir em frente. Então, se por um acaso você está vendo direto do link do YouTube e não está no grupo de interessados, esse linkzinho aí manda você direto para o grupo de interessados, que é um grupo aberto, né? Um grupo aberto, vai ser sempre aberto para a gente trocar, para a gente falar sobre o livro. Estou conseguindo ler, não estou, parei aqui, vixe, olha que negócio confuso é esse. Então, para a gente ter esse tipo de troca também num grupo aberto, né? Bom, me apresentar brevemente, eu sou baiana, né? Nasci em Salvador, morei muito pouco em Salvador, me cresci no interior, lá em Jequié, Ilhéus. E há 8 anos estava morando em Petrolina, Pernambuco. E há um mês e meio cheguei em Uberlândia. Meu esposo passou no concurso para cá e aí viemos para cá. Então agora atualmente eu resido em Uberlândia e ainda estou me sentindo a turista na cidade porque eu estou conhecendo aos pouquinhos, né? Mas está sendo muito, muito gostoso. Já tinha visitado Minas de outras vezes, conheço BH, mas Uberlândia só foi chegando para morar mesmo. Aí tem alguns dados meus, o site, o e-mail, né, contatos. Então, eu estou aí nessa jornada com a psicanálise desde 2018, né, um pouco antes de eu terminar meu doutorado, eu comecei minha análise e de lá para cá eu tive, né, algumas fatias e depois engrenei, né, nunca mais parei. E aí, no ano da pandemia, fiz meu curso de formação, né, fiz a especialização e hoje é o que eu respiro, transpiro, suspiro, né, escuto, psicanálise. Né? Então, a gente que entra nesse mundo, né, é apaixonante, né, é como eu me sinto em relação à psicanálise. Mas vamos seguindo. Então, o que aconteceu, né? Vocês vão ver que eu estava matutando, né? Quando eu ouvi falar, acho que foi lá no grupo de indicações e trocas da SPEL, ou foi em alguma palestra, não sei, não me lembro, que ia ter que ia ser lançada esse ano, né? A interpretação dos sonhos pela Autêntica. Eu fiquei assim, eu vou ficar seguindo, que eu quero, quando sair, eu quero comprar essa edição nova, porque já tinha tido essa dificuldade com a leitura na Imago, né? E aí eu falei, olha, vou ficar de olho, e quando saiu, eu fui atrás. Só que esse ano, né, depois que eu fiz a formação, eu fiz muitos cursos, participei de grupos de estudo,
né? Esse ano eu participei do cartel Psicanálise e Maternidade e foi uma experiência assim incrível, né? Assim de sustentar ali, né? A vida atravessando, mudança de cidade, um monte de coisa acontecendo. E eu até, né? Quem não assistiu lá tem o vídeo lá no, depois eu posso postar lá. Acho que eu não postei, eu postei só o aviso que ia ter, né? Mas postar lá no grupo da gente foi assim uma experiência fantástica, né? Um ano ali sustentando o desejo de estar falando sobre psicanálise e maternidade com outras, né, 3 mulheres. Então foi incrível, né? Tinha a nossa mais um também, mas ela estava mais, né, aparecendo e desaparecendo dos encontros. Mas o que faz parte, né, do papel do mais um. Mas foi assim uma experiência muito bacana também. Só que aí eu fiquei, nossa, eu quero, esse ano de 2026, eu quero voltar à Freud. Eu quero fazer esse retorno, né? Que a gente vai, lê aqui e acolá, participa de grupo, de seminário, mas eu estava sentindo falta de, peraí, vamos ler mais, voltar em Freud, né? Ler essa obra icônica, ler de capa a capa mesmo, não só os trechos, né? No curso de formação a gente lia trechos e junto, mas é diferente, né? Quando a gente pega para ler sozinho e quando a gente pega para ler junto. E a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. E aí, não sei se vocês viram isso, né? A capa, né? Falando de capa a capa, então a gente já começa falando. Lá em maio, a Autêntica tinha colocado esse post lá no Instagram, né? Eu tinha até dado meu voto para a capa ser preta, né? Mas eu fico muito feliz que eles reviram isso, porque a capa ficou muito mais bonita, né? Como está, pelo menos na minha opinião. Depois eu quero ouvir vocês, o que vocês acharam, né? Dessa capa que ficou. Então, bora lá, bora de capa a capa. Né? Então, a gente tem aí uma diferença, não sei se vocês notaram, né, que é diferente de dos outros livros, né, que é o Freud resumido, né, que só sem um signo, nessa não, vem a assinatura dele, né, por extenso, né, a grande chamada, né, já com uma tradução que já chama atenção por uma certa, vamos dizer assim, rebeldia. E olha, gente, é a interpretação do sonho, não dos sonhos. E aí a gente vê que essa tradução ela está desafiando aí algo que estava muito sedimentado, né? Então isso é algo que me agrada, esse cuidado que os editores, né, quem trabalhou no livro, tiveram, né, já mostra daí. O divã, né, então o sonho, né, ali as duas almofadinhas do sonho, quero ouvir de vocês, o que vocês estão, o que vocês acharam aí, né, desse sonho, dessa capa. Quero ouvir um pouquinho de vocês, alguém aí, o que vocês sentiram que é esse divã? Alguém quer contribuir? Quando eu vi essa edição, eu até fiquei pensando assim, será que faz parte daquelas as obras incompletas? Porque ele destoa totalmente, né? A capa é totalmente diferente das outras capas dessa coleção, né, das obras incompletas. E aí eu pensei, é lógico que a capa tinha que ser diferente, é o livro icônico, né? A interpretação do sonho. E eu também reparei isso da tradução do título, mas a Autêntica fez isso também com um outro livro que é muito além do princípio do prazer, né? Eles também fizeram uma tradução que também foi diferente das traduções que já vinham tendo e tal. Então eu achei assim, nossa, a Autêntica arrasando com esse livro já. E eu não tinha pensado ainda sobre a escolha dos elementos, né? Porque eu não peguei o livro ainda, né? Só estou vendo a imagem por enquanto. Mas ainda não tinha pensado da escolha desses elementos do divã, não sabia que era um divã,
Tô reparando É a agora, foto assim. do divã. É a foto do divã de Freud. Muito lindo. Eu só não Eu sei acho se, que se é é. bem. É o que, Neuza? Assim, essa foto do divã é como se dissesse, né? É isso. É isso. Bora Tá sonhar de aqui, olhos ó. abertos. No Vamos, vamos, divã. vamos, vamos interpretar isso aqui, né? É uma capa bem bonita, eu achei bem bonita. É bem assim, adequada à proposta do livro, né? O que tem de conteúdo, o que fala, sobre quem fala e quem escreve. Então, acho que tem tudo a ver. Muito, muito legal. Gostei também. Eu não peguei assim ainda, porque não chegou o meu, mas quando eu observei a capa pelo post que você fez, né, no grupo, a gente já percebe Essas nuances, esses né? dizeres não ditos. É, e os não ditos também com relação ao grifo do sonho, né? Não está bem destacado isso, né? Ali nas almofadas. Então, vamos olhando isso tudo aí, que faz parte. Eita, peraí. O meu olhar, Amanda, Sim, João. foi engraçado porque o meu olhar foi muito infantil para esse divã. A primeira vez que eu vi ele, não tinha visto pelo livro, mas já tinha visto em outras imagens, né? Que está lá no Museu do Freud, e esse é o divã dele mesmo, né? Mas uma coisa que me indignou, meu olhar, eu acho que tem um lado positivo, porque ele foi muito infantil. Eu falei, mas por que um divã vai ter um tapete cobrindo ele? Porque é um tapete, não é o divã. Isso não é o tecido do divã. É um tapete que está sobre o divã, né? É muito esquisito, eu Ele achei assim. colocou umas almofadas ali, né? Mas o tapete Mas não deixa é de porque ser. foi um improviso mesmo, né? Aquele, Sim, sim, e eu né? O adorei divã isso. E nasce você vê que ali. ele vai, inclusive, ele invade a parede, né? Então, assim, ele faz um S quase em cima do. É como se fosse uma mortadela em cima do divã, vamos dizer assim, né? É como se ele falasse assim, ó, vou dar um É. jeito aqui nesse divã que tá muito sem graça, eu vou colocar Tá uma muito sem cor, graça? vou Pô, colocar um Nilson. tapete aqui, vou colocar uma almofada, vou fazer um ambiente assim diferente. É, Exatamente, exatamente. mas é onde começou, né? Tudo começou. Vamos lá. Cadê dessa? Tá um pouquinho lento. E vamos lá. Então, abrindo aí, vocês vão ver que tem um ex-libris, né? Que eu falei, que legal, interessante, mas o que é isso? Que eu não conhecia, né? Quem é bibliófilo, que, né, tem essa paixão por livros, de cara já ia saber. Mas esse é um carimbo, né, que Freud tinha, que ele tinha encomendado para um artista. E esse Freud, ele carimbava, ou esse carimbo ele colocava nos livros dele, né, nos livros de propriedade dele. E ainda hoje é possível, né, se ter um ex-libris, dá para encomendar. E nesse ex-libris, o que traz, né, especialmente? Então, a gente tem aí a esfinge, né, simbolizando a sabedoria, tem a lenda de Édipo, né, que está envolvida com a esfinge. Então, simboliza a lenda do Édipo que desvendou o enigma da esfinge. E a frase que está ali no meio diz o seguinte: aquele que decifrou o famoso enigma e foi o homem mais poderoso. Citação de Sófocles, da peça Édipo Rei. E aí, quem é central, né, na nossa teoria? É justamente Édipo Rei, Édipo. Né? Então, a gente tem aí um lembrete, nada de Freud vai estar, né? Uma coisa que era dele, logicamente, estaria amarrada a todo o seu histórico dentro da psicanálise. Depois desse ex-libris dele, né, temos 9 fotografias. Fotografias de família. Deixa eu mostrar aqui, que eu sei que as meninas não... Né? Tem uma fotografia dele,
outra de família, né? Ele com o pai, ele com a família toda junta. Então, são 9 fotografias, cartas dele, enfim. Vocês vão ver depois aí. E tem depois ao final a descrição, né, de cada imagem. E aí, eu não me ative a colocar as figuras, que vocês vão ver isso, vocês vão ter o acesso, né? Mas aí, direto depois dessa apresentação, né, com as fotos, a gente tem essa capa, né? Essa capa que tem de quem é a tradução, de quem é a revisão. A gente vai também conhecer um pouquinho, chegar um pouco mais perto, né, de quem trabalhou no livro. E aí depois tem isso aqui, né, que é essa gravura que vocês estão vendo aí no slide. E aí isso me chamou a atenção, porque é justamente né, vou ler aqui para vocês. Então, uma gravura científica publicada em Daniel C. Eaton, Elements of Botany, representação diagramática do micélio de fungo. A rede de hifas que se ramifica subterraneamente remete à metáfora freudiana do umbigo do sonho, que é aquilo que a gente não consegue explicar, que vai ter elementos do sonho que conscientemente não será possível acessar, né? Então, tá aí o umbigo do sonho. E, né, na minha interpretação, eu achei muito propício exatamente quando o livro começa esse lembrete de que nem tudo será possível de interpretar, de ler, de associar. É um lembrete, assim, marcado do início, né? Em seguida, a gente tem a epígrafe do livro. Flectere, se não leio latim, viu, minha gente? Estou lendo do meu jeito. Flectere sine queo superos aqueronta movebo. Se não posso dobrar os poderes superiores, revolverei o Aqueronte. E essa é uma citação, né, da Eneida, que é uma obra de Virgílio, né, poeta romano, que ele veio, depois eu fui pesquisar, né, porque eu já não lembrava dessas coisas, não. Eu fui pesquisar para trazer para vocês. Eu ficava, Virgílio veio depois ou antes de a Ilíada, né? Eneida veio antes ou depois de a Ilíada e Odisseia. E aí vem depois, né? E aí é um poema que Virgílio se dedicou muito, né? Quem lê essas obras diz que esse tipo de obra, assim, diz que é uma coisa mais linda. Mas a ideia que Freud fala disso revolverei o Aqueronte, que é o rio de Hades, o rio dos mortos, que ficam as almas, né? Então, Freud sabia o que ele estava indo de encontro ao falar de sonho, ao tentar cientificamente propor, olha, vamos olhar cientificamente para essa questão do sonho, porque até então o sonho não era algo, né? Era algo que a filosofia se ocupava, era algo que os poetas se ocupavam, mas não era algo que cientificamente estava tomado como algo relevante para se olhar, né? A travessia quer falar, Jeffer? Fale. Que isso também eu ouvi de alguém que fala muito, o Christian Dunker, né? Uhum. Ele encerra todos os vídeos dele falando sobre clique aqui no Aqueronta Movelo, né? Que é justamente o momento da dúvida, né? Onde há uma travessia do saber para o não saber, que é o que você estava falando, né? É verdade, ele só ensina todas as aulas que ele dá com essa fala, né? Ele termina com isso, e tem um vídeo específico que vale a pena assistir, que ele explica só Aqueronta Movelo. Ai, que É bem delícia, eu não interessante. sabia. E tá vendo, gente? Tá vendo? Mas é rapidinho, viu, Amanda? Ele tem 10 minutinhos, e aí ele explica o que é o Aqueronta movendo, mas de uma forma que às vezes ele entra num erudito que é difícil de também entender o Dunker, né? Mas às vezes
E aí ele fala de uma forma até que simples, ele fala dessa coisa da travessia, né? O Aqueronte ele pode ser aquele que leva o barco, atravessa, vai de um lado para o outro, né? Que é um pouco também a nossa função como analista também, né? Sim. Conduzir. E aí entra uma série de outras ideias, né, em relação a você dirige quem? Você dirige a clínica ou você dirige o tem muito dessas observações, acho bem legal. Bacana. Quando eu abrir o grupo de volta, Jeff, manda lá o link, tá? Tá bom, com Manda certeza. sim. Tá bom, querido. Eu mando sim. Show. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. E daí, antes da gente entrar no prólogo, vou fazer uma breve história aqui, né? Que a gente até estava comentando no iniciozinho, antes de começar a gravar. Lá em 1967, nasce a Imago, e essa editora ela nasceu com esse objetivo de organizar e publicar as obras freudianas, né? E essas publicações elas começam lá em 1970 e finaliza, né, com a publicação do 24º volume em 1980. A Imago, né, como a gente estava comentando antes, ela fez uma tradução do inglês para o português. E isso, de certa forma, dificultou um pouco, né? Então a gente tem as nuances que no prólogo a gente vai ver, assim, né? Eu achei fantástico como que é o Pedro Eliodoro, né? Ele é o revisor, deixa eu só olhar de novo aqui. O Pedro Eliodoro, ele é o editor, Isso. Ele é o revisor de tradução. revisor de tradução, né? E ele é psicanalista, né? Então, e o Pedro, ele faz umas considerações sobre as palavras, as nuances que muitas vezes se perde quando a gente, né, tá indo de uma língua para outra, né? Cada língua vai ter a sua estrutura, sua história, né, todo o seu repertório. Então a gente perdeu algumas coisas aí. Daí vem a Companhia das Letras, né, que começou em 2010, até esse ano, né, com a publicação de 20 volumes, né, eles fizeram algumas alterações, né, de organização, mas já vindo do alemão para o português, né? E aí o tradutor foi o Paulo César de Souza, também ele é germanista, né? Tradutor de obras de Nietzsche. E depois vem a Editora Autêntica, que começa em 2013, né? E aí ela começa, a Autêntica, ela tem, né, como é o Gilson Iannini, que é psicanalista e que ele é o editor e proponente de toda essa nova tradução. Ele já traz, né, como obras incompletas, né? A gente não, a própria Imago, né, tem uma obra lá completa. Eu tenho os livros completos, mas a obra de Freud ela escapa a isso, né? E é interessante como, né, eu já vi um vídeo, acho que foi do Gilson, falando sobre isso, né? Sobre essa incompletude, né, de acesso. Então, reflete muito mais ao que a psicanálise se propõe, né? Sobre essa incompletude que existe, né, de não alcançar tudo, né, de existir sempre esse furo, né? Então, a gente tem aí a Editora Autêntica com 12 volumes, né, até agora, direto do alemão para o português. E aí eu vou trazer rapidamente quem está aí fazendo quem fez esse trabalho. Então, a Maria Rita Salzano Moraes, tradutora, o Pedro Eliodoro, revisor de tradução, o Gilson Iannini, o editor. Então, a Maria Rita, né, fui dar uma pesquisada no Lattes dela, procurei mais sobre ela, não achei, queria uma fotinha dela também, não achei.
Mas ela é graduada em letras, mestrado, doutorado em linguística e olha, minha gente, desde 1999 que ela tem contato, né, com os textos freudianos, né? O doutorado dela foi o que Freud fez da língua. Ela fez formação também de psicanalistas, mas até onde eu pude ver, ela não atua com isso, né? E ela é fluente em inglês, alemão e espanhol e trabalha com traduções. Esse é o Pedro, né, Eliodoro, que tem mais alguns nomes que eu não sabia. Ele é revisor de tradução, né, professor adjunto na área de alemão, no departamento de língua e literatura estrangeira da Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado. Passou por algumas universidades, USP, École Doctorale Recherches em Psicanálise. Francês eu não falo, minha gente. Mas, enfim, Paris 7, né? Coordena com o Gil Cianini a coleção Obras Incompletas de Freud, edição da qual também é o coordenador de tradução e revisor técnico. Ele tem um livro publicado, que é Freud e Schnitzler, que ele faz alguma aproximação entre Freud e esse alemão, que ele é escritor, né? Não fui muito a fundo, não, também não conhecia esse livro. E o Gil Cianini, que é o editor, psicólogo. Quando eu fui pesquisar, não sabia, né, que ele tinha essa relação aqui com Minas. Então, ele se formou pela UFMG, professor titulado do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, onde leciona teoria psicanalítica. Já passou também por algumas universidades de Ouro Preto, USP, UFMG, mestre em filosofia pela UFMG, a Paris 8, né, que é também uma universidade que a Maria Homem passou, o Antônio Quiné, né? Então, muita gente boa já passou por lá. E é editor e idealizador, né, da coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, primeira edição temática, traduzida diretamente do alemão e publicada no Brasil. E ele chama a atenção para isso, né? Edição temática. Porque eles estão reorganizando a forma como os textos também são apresentados, né? Diferente de como a Imago traz, que é algo mais cronológico. Ele tem outros livros aí, que talvez vocês já conheçam, né? Ciência Pouca é Bobagem, eu estou até lendo ele no Kindle. Freud no século XXI, Caro Dr. Freud, que respostas do século XXI para uma carta sobre homossexualidade, aquela carta famosa, né, de Freud para a mãe de um filho homossexual. E aí são vários profissionais da área comentando, né, falando sobre isso. Mas aí na página, né, montei tudo isso, depois fui olhando, relendo, indo de frente para trás, e aí de trás para frente, e aí eu achei lá na página 693, vou deixar aí para vocês depois darem uma olhada, tem a descrição, né, deles, falando um pouquinho de cada um, né? Chama a atenção que a Maria Rita ela não se coloca como psicanalista, então eu imagino que ela não atue. E também dos que fazem o pós-fácil, né? A Hannah Limulja e o Siddhartha, que a gente vai ver, né, mais para frente. E aí a gente tem a estrutura do livro. Então a gente tem, eu coloquei o número de páginas para vocês terem uma ideia assim, né, que a divisão ela é bem distinta, né, dos capítulos. Então a gente tem o prólogo, 18 páginas, tem os prefácios, aí vem o primeiro capítulo, né, oficialmente, que é esse grosso, uma revisão de literatura que Freud fez assim de uma forma muito extensa, né, 86 páginas. Aí depois vem os demais, né, com os conteúdos que ele vai mastigando e introduzindo aos poucos até chegar mesmo, né, nesses últimos 3 que tem uma densidade maior, né, de conteúdo. Então vamos lá. Vamos começar. Jeff, que já está com o livro, lê o prólogo? Já começou a ler?
Não, não, Não? eu tô esperando. Eu falei, eu vou ler junto para a gente ir do começo, nem sem criar surpresa. Só um adendo que eu colocaria aí da Maria Rita, Hum, Amanda, eu não a conhecia, né? uhum, Até esse ano, que teve lá no Congresso em Brasília uma história sobre. Até o Dunker estava lá, estava o Iannini, estava. Acho que, se eu não me engano, o Eleodoro também devia estar lá, ela também estava, para falar sobre a questão da regulamentação da psicanálise, né, de fazer a formação de uhum. graduação, e eles eram contra, e aí tinha o pessoal lá de uma faculdade lá representando, e aí ela falou. E aí eu falei, ah, ela existe, porque eu Ai, também que nunca legal. achei nada. E aí foi interessante ver, e o que você colocou é bem interessante. É interessante que ela não se coloca como Não se psicanalista, coloca, né? ela é uma baita professora. Não tem um desses aí Dunker, Lianini, que não cite ela como referência, sabe? Ela é uma comentadora também, assim como vários que a gente Uhum, segue, mas uhum. diz que é uma, sei lá, todo mundo fala como uma referência, então eu tenho, não a conhecia, mas já tenho muito respeito por ela, assim, sabe? Que bacana, Muito respeito. que bacana. Pois é, para pegar uma tradução dessa, ela tem que ter um repertório, né? É, Não e ela qualquer tá um, muito né? legal, Não não qualquer... sabia. Eu não assisti esse, esse vídeo lá do pessoal falando, só vi alguns trechinhos assim no Instagram. Eu estava no dia Mas lá, foi falei, não, vamos lá. necessário, importante e Foi bom. necessário. Então vamos lá. O prólogo ele é dividido em algumas partes, né? E aí eu vou trazer então alguns textos. Como é que ele começa, né? Ele fala que esse livro dispensa apresentações, né? E é interessante, né? Fazer um prólogo de um livro que dispensa apresentações. Mas ele fala assim, mas nem sempre foi assim, né? Nos primeiros anos. E aí, deixa eu só contextualizar isso, né? Porque ele fala assim, é como se... o trecho está ali mesmo. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros anos, Die Traumdentung, não falo alemão também, mas eles trazem, né, no início, bem marcado o nome em alemão, né, no capítulo, vocês vão perceber isso. Foi ignorado pela crítica especializada, silenciado pelos periódicos científicos e marginalizado pela comunidade acadêmica. Verdadeiro fracasso editorial. Levou quase uma década para que se esgotassem os modestos 600 exemplares da primeira edição. Quando chegou a festa, e aí eu trago vocês, Freud todo arrumado de gala para a festa, ninguém lhe estendeu a mão. Foi visto mais como um intruso do que como um convidado. Isso não impediu que a obra funcionasse não apenas como obra teórica, mas também como um manual formativo, um guia tácito da técnica emergente, cujos exemplos clínicos e sonhos pessoais serviram de modelo para os primeiros analistas e seguem orientando. Mais de um século depois, tanto a formação psicanalítica quanto o interesse de leitores não especializados pela experiência do sonho e pelas vias de acesso ao inconsciente. Deixa eu só fazer um negócio aqui, minha gente, porque ele me avisou aqui que em 15 minutos encerra. Não, vai dar certo. Vamos continuando aqui. Qualquer coisa eu mando um segundo link, tá bom? Então, né, a primeira coisa assim, que chama a atenção, eita, né, um livro que hoje a gente percebe com um legado gigantesco, ele começou como um fracasso, né, como um fracasso editorial, quase 10 anos para se esgotar a primeira edição, e depois disso, Freud, né, faz várias edições, né, quando a gente chegar lá, ele faz a segunda revisão, 2 anos depois ele faz mais outra. Então, são várias edições, são 8 edições. Deixa eu confirmar aqui. Eu estava lendo aqui, são
descrições, né, que ele faz posteriormente à publicação. E seguindo, na página 23 ele destaca: ao longo do livro, Freud menciona ou analisa cerca de 100... Opa, tá todo mundo aí? Tá. Ao longo do livro... Travou. Travou? Já voltou? Travou. Estão me ouvindo? Voltou. Voltou. Sim, agora sim. Tá. Ao longo do livro, Freud menciona ou analisa cerca de 150 sonhos, provenientes de uma ampla variedade de fontes. Muitos são seus próprios, desdobrados em detalhe, mas há também sonhos extraídos da literatura, de textos religiosos, da mitologia e de relatos anedóticos. Alguns aparecem como narrativas completas, outros com fragmentos. Há ainda os que servem para ilustrar mecanismos específicos de trabalho do sonho. A Traumdeutung constitui, assim, ao mesmo tempo, um acervo onírico, né, um acervo de sonhos, um baú de sonhos histórico de Freud, pela variedade e pela riqueza dos sonhos compilados, e um arquivo do sonhar, no qual Freud forja, a partir da escuta e da escrita, uma nova forma de saber sobre o nosso psiquismo. O resultado inesperado é duplo. Por um lado, uma expansão do conceito moderno de razão, que passa a incluir o inconsciente, com seus modos de funcionamento próprios, criativos e passíveis de investigação científica. Por outro lado, ao revelar as fissuras internas da modernidade e explorá-las a partir de dentro. E aqui eu me recordo que Freud compõe, né, principalmente com essa obra, o início da terceira ferida narcísica da humanidade, né, em que temos a primeira cena de Copérnico, quando mostra à humanidade que o centro não é a Terra, a segunda com Darwin, que mostra que o homem, né, é uma criatura que descende de outros animais, né, e a terceira com Freud dizendo que não somos senhores na nossa própria casa, né? Então, a implosão, fissuras internas da modernidade. É nesse espírito que Freud analisa seus próprios sonhos. Um gesto, mais do que ilustrativo, é metodologicamente decisivo. Ao se colocar como primeiro analisando, ele incorpora sua própria subjetividade ao campo de investigação e inaugura um novo modo de produzir saber, implicado, arriscado, não isento. E como a gente vai vendo, né, vai ver ao longo do livro e dos diálogos, isso foi bem difícil, né, de se colocar nesse lugar, de se analisar publicamente. Tal como aqueles cientistas pioneiros que inoculam em si mesmos uma toxina para, fazendo-se de cobaia de seus próprios experimentos, ousarem bancar a aposta numa eficácia de sua proposição de tratamento e antídoto. Freud paga com a perda da privacidade em nome de um bem maior, a conquista de uma nova concepção sobre o psiquismo e seu possível tratamento. Freud expressava em suas cartas o desconforto com essa exposição, referindo-se a ela como penosa, mas inevitável. A decisão de incluir os próprios sonhos foi tomada após constatar que os exemplos da literatura eram pouco confiáveis e que os sonhos dos pacientes estavam atravessados por conteúdos neuróticos, que inviabilizavam, em muitos casos, sua publicação integral. A exposição de seus sonhos mais íntimos não é, portanto, um efeito colateral, mas parte constitutiva do método que está sendo forjado. Ao oferecer essa subjetividade como campo de análise, Freud... Eita, aqui era para ter cortado.
Mas, enfim, eu vou continuar aqui. Freud, página 24. Vamos lá. Inaugura um novo paradigma clínico. A verdade do inconsciente exige risco e testemunho, dissolvendo a distância entre sujeito e objeto de saber. Então, uma primeira constatação, a de que foi por um bem maior que Freud se sujeitou, né, a inocular o próprio antídoto, né, o tratamento, a se inocular em nome de um bem maior, né, a se expor, né, colocar seus sonhos ali. Isso é muito interessante se a gente pensar naquela frase que ele fala, né, que é preciso coragem para se analisar, se olhar de frente, olhar, revirar os sonhos. Então, alguns dos sonhos relatados aqui se tornaram clássicos na tradição psicanalítica e fazem parte de nosso repertório onírico. O da injeção de irmão, da monografia botânica, o da criança morta, pai, não vejo que estou queimando, e o célebre sonho do autodidacta, em que Freud se vê cenado como autoridade em um tema que ignora. Também aqui são formuladas algumas das teses que viriam a compor não apenas os fundamentos da psicanálise, mas também uma espécie de concepção moderna do sonho, que a vida onírica processa restos diurnos ao lado de materiais inconscientes, inclusive desejos infantis, que todo sonho é uma realização disfarçada de desejo, que o conteúdo do sonho deve ser lido como um enigma pictográfico, né? Como se fosse aquelas pictografias egípcias, né? A gente vê imagens, em que há mecanismos específicos, como a condensação e o deslocamento, responsáveis por sua elaboração formal. Então, aqui nesse trechinho, né, porque eu imagino que esse trecho aqui, até onde a gente está indo, é o Gilson que escreve, né? Porque o pós-fácil é o Gilson e o Pedro. E o Pedro se detém mais na questão da tradução. Então, aqui ele faz um resuminho, né, de tudo que está sendo trazido ali nesse momento. Um resumo bem resumido. Como apontam comentadores como Ilse Gumbrich, Andreas Mayer e Lídia Marinelli, a Traudentung chega a incorporar, sobretudo nas primeiras edições, contribuições e relatos de interlocutores próximos a Freud, como Wilhelm Steckel ou Otto Rank, numa escrita em que, por vezes, ecoam vozes alheias. A quarta edição incorporou de tal maneira colaborações de Otto Rank que seu nome chegou a constar na folha de rosto da obra. Tanto esse critério quanto suas contribuições textuais foram posteriormente suprimidos por Freud. Além disso, a obra se reconfigura também em resposta às reações dos leitores, dos interlocutores clínicos e dos primeiros círculos institucionais da psicanálise, funcionando como um espaço de troca entre o autor e uma comunidade em formação. Essa polifonia, né, um texto que, apesar de ter vindo de Freud, passou por muitas mãos, né, escrita, que vem de Otto, que vem de incorporar, né, alterações que ele mesmo, né, que Freud vai incorporando ao longo das novas edições. Então, a polifonia discreta, somada às camadas de adições e cortes, nem sempre fáceis de rastrear com precisão, faz com que ainda hoje não exista uma edição crítica definitiva da obra, nem mesmo em alemão. E aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. A chamada vai terminar. Vou mandar um segundo link lá no grupo. Peraí. Deixa eu interromper aqui a gravação.